E a greve dos caminhoneiros, que afeta o país há quase 10 dias, é considerada uma crônica de transtornos anunciados. A grande mídia anunciou no fim de semana que o Planalto sabia da possibilidade de paralisação pelo menos 3 dias antes de o movimento eclodir em todo o país. Os caminhoneiros pedem redução nos preços do diesel e do pedágio, tabelamento dos fretes e a sanção por parte da presidente Dilma de mudanças na legislação que flexibilizam a jornada de trabalho. Bom, para falar desse assunto é que o Comunidade convidou o cientista social Pedro Jorge de Freitas. Boa tarde, professor. É um prazer tê-lo aqui no Comunidade novamente. O prazer é sempre meu vir aqui. E para falar de um assunto que realmente está aí, ganhou grande força na mídia nacional, que é esse movimento dos caminhoneiros. Agora, professor, o governo ele tentou entabular negociações com sindicatos que não representavam os motoristas autônomos que ocuparam as rodovias, menosprezando até mesmo o poder de mobilização dos grevistas. Isso mostra o despreparo do governo para lidar com o improviso? Olha, eu acho que há um elemento anterior a isso que nós precisaríamos conversar para entender um pouquinho melhor esse movimento grevista, tanto o movimento grevista dos caminhoneiros, para falar do Paraná, né? Movimento grevista dos caminhoneiros, como o movimento grevista dos servidores públicos, que nós estamos chamando de greve dos professores, mas não é apenas uma greve dos professores, é de todos os servidores públicos da educação e outros servidores, né? Que é a própria percepção que a população está tendo dessas greves, né? Está ocorrendo assim um apoio imenso tanto aos caminhoneiros quanto aos servidores públicos, né? Eu tenho 28 anos de UEM, já participei de algumas greves, de algumas mobilizações, confesso que eu nunca vi tanto apoio assim. Uma adesão tão grande, uma adesão, né? e um apoio das pessoas que não estão participando da greve, da população, né? Eu tenho a impressão que isso parte de um certo descontentamento, um descontentamento difuso, que é o que a gente conversou há um tempo atrás sobre as mobilizações de 2013 e tal, né? É um descontentamento difuso e é uma descrença também nas chamadas instituições políticas, né? As pessoas estão desacreditando nas instituições políticas. Eu vou dar um exemplozinho da nossa greve dos professores, mas depois a gente volta para a greve dos caminhoneiros, né? No final do ano passado, o governo do Paraná concedeu um auxílio moradia para os juízes do Paraná de R$ 4.300, alguma coisinha a mais. Isso é maior, esse auxílio moradia é maior que o salário da imensa maioria dos professores e dos trabalhadores da educação, né? Bom, isso já causa um certo desconforto. Agora, nesse final de semana, o governo entra com uma ação pedindo a ilegalidade. E a gente vai falar disso, inclusive. Isso, mas a gente volta, né? A ilegalidade da greve, e essa ilegalidade, a liminar é concedida imediatamente, né? Eu não vou entrar aqui, eu não seria leviano de fazer isso, de entrar aqui em discutir a honestidade pessoal ou profissional do juiz que assinou essa liminar. Mas, indiscutivelmente, para os professores, para os servidores em greve, o que fica é o seguinte: olha lá, o governador comprou o judiciário, né? O governador deu um auxílio moradia para que o judiciário votasse contra a gente, assinasse contra a gente, né? Então, como eu estou falando, não estou discutindo o mérito da ação judicial. O que eu estou discutindo é a percepção, né, que os grevistas têm. Se você perguntar isso para 100 grevistas, 120 vão responder isso, né? Então há um descontentamento, e esse descontentamento então agora se junta, olha, o juiz que mandou prender a moça que era fiscal do trânsito no Rio de Janeiro, o juiz que deu carteirada e mandou prender o funcionário da empresa aérea, né? Mas a gente sabe, professor. O juiz que pegou o Porsche do outro lá e foi passear.
tudo isso vai provocando uma descrença, tudo isso vai provocando um cansaço. Então, tudo que cheire desobediência, tudo que cheire contestação, e nesse caso a greve dos professores cheira contestação, a greve dos caminhoneiros cheira contestação, tudo que cheire contestação às instituições está sendo bem recebido pela população. Isso tem consequências. É porque a gente sabe que a greve é uma manifestação popular e legítima. Legítima, sem dúvida nenhuma. Agora, o governo considera como sendo ilegal. Sim. E os governos... É uma contradição. Os governos, em geral, vão sempre considerar ilegais as greves. Eu não estou sequer me referindo ao governo do Paraná com a greve dos professores ou ao governo federal, né? É da natureza dos governos serem contra as mobilizações dos trabalhadores. Isso é histórico, né? É difícil, eu não consigo encontrar um governo assim que fale, não, a greve nos apoia, a greve nos ajuda. O governo geralmente é contra a greve. Bom, vamos voltar ao assunto então da greve dos caminhoneiros. Professor, são eles que levam a produção agrícola e também da indústria por esse Brasil afora, né? E com a greve desse porte, tudo ficou prejudicado. Qual é a análise que o senhor faz, que pode ser feita dos efeitos de uma greve desse gênero? Olha, a primeira análise é a constatação de que um país com as dimensões do Brasil não poderia depender de transporte rodoviário como depende. Nós precisaríamos, mas isso já há décadas atrás, nós precisaríamos ter investido em ferrovias. Nós deveríamos ter investido no sistema ferroviário, numa malha ferroviária que transportasse a nossa produção, que barateasse o transporte. O transporte rodoviário é caro. Tá? Esse é um problema. Segundo, o transporte rodoviário é caro e, nesse momento, o transporte rodoviário fica sujeito a situações, a negociatas, né, que atingem diretamente os trabalhadores desse setor. Ah, mas não são os trabalhadores, são os empresários. Não, quem trabalha com isso? Por exemplo, o caso dos pedágios, né? É escandaloso. O que se cobra de pedágio no Paraná é escandaloso. É uma vergonha, né? E não se faz nada nessa direção. Então é claro que esses trabalhadores vão se mobilizar. No tempo que nós não tínhamos as redes sociais, as mobilizações eram mais fáceis de serem identificadas, né? Você tinha as associações. Agora não, agora a mobilização muitas vezes é feita por uma rede social. Como há esse clima de descontentamento que eu já estava manifestando, né, torna-se mais fácil mobilizar e a mobilização é mais difusa também. É difícil você apontar quem é o líder do movimento dos caminhoneiros no Paraná. Quem é o líder do movimento dos caminhoneiros em Sergipe? Existe uma liderança nacional, né? É difícil. É difícil, realmente. Aí todo mundo quer pôr a sua bandeirinha no movimento. Não é verdade? E quem quer pôr a bandeirinha no movimento não tem vez. Não tem, pelo menos não tem tido. Tá certo. Né? No movimento dos professores, quem está querendo pôr bandeirinha não está conseguindo esse espaço. Professor, por falar da greve dos professores, o senhor bem tocou, a gente vai voltar nesse assunto, né? A gente não poderia deixar, claro, é claro, de falar da greve dos professores em todo o Paraná, que completa hoje 22 dias. Mas o governo do estado protocolou na sexta-feira um pedido de liminar para que a greve dos professores da rede pública do Paraná seja decretada ilegal. E conforme a Justiça, essa questão só poderá ser julgada depois desta quarta-feira, quando a categoria vai se reunir em assembleia. Essa liminar, né, vai na contramão da legitimidade do movimento, né, professor Pedro Jorge? Vai. Eu tenho a impressão que ajuda a desmoralizar o judiciário, né? Fica evidente que não há qualquer espírito de negociação por parte do governo do estado. O governo do estado tem uma dívida imensa e agora ele quer pagar essa dívida com os 8 bilhões de reais
acumulados na previdência dos servidores, dinheiro que foi descontado na folha de pagamento dos trabalhadores, porque o governo raras vezes entrou com uma contrapartida, como qualquer patrão tem que entrar, é lei. Desconta-se na folha de pagamento do professor, desconta-se na folha de pagamento do servidor, do trabalhador, mas o patrão também entra e constitui um fundo comum. Esse fundo foi praticamente constituído, né, com o desconto em folha de pagamento dos trabalhadores, dos servidores públicos. Agora, o Estado está com